Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos resultados da Irani Papel e Embalagem. Sabe, aquela empresa listada na B3, RANI 3. Estamos aqui com o relatório oficial do terceiro trimestre de 2025, quentinho, saiu dia 31 de outubro. Então, o nosso objetivo é desmistificar um pouco esses números, né? Tentar entender o que realmente pegou para a Irani nesse período, os destaques financeiros, operacionais, enfim, o que isso tudo diz sobre a empresa. Vamos nessa? Para começar, já tem uns números que saltam aos olhos, né? Receita líquida de 433,5 milhões de reais. Lucro líquido em 42,1 milhões de reais. E o EBITDA ajustado da operação continuada, que é uma medida boa de geração de caixa, ficou em 146,2 milhões de reais. Ah, e aquele indicador que todo mundo olha, dívida líquida sobre EBITDA, caiu para 2,06 vezes. Exatamente. E esses números, assim, quando a gente cava um pouquinho mais, eles contam uma história bem interessante. A receita líquida, por exemplo, olha só, cresceu 4,7% se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano passado, do 3T24. E o que puxou essa alta? Principalmente foram os preços melhores no segmento de embalagens sustentáveis, que é basicamente o papelão ondulado, né? Agora, se a gente olha para o trimestre anterior, o 2T25, a alta foi parecida, 4,8%. Mas aí o que pegou mais foi o volume maior de papel para embalagens sustentáveis que eles venderam. A sazonalidade ajuda um pouco nessa época também, sabe? O que me chamou bastante atenção foi o salto no EBITDA, ajustado. Quase 16% para cima contra o ano passado. Como eles conseguiram isso, mesmo com alguns custos ainda meio pressionados? Ótima pergunta. E o que é fascinante aqui, eu acho, é ver como a estratégia deles de buscar eficiência e aqueles investimentos que eles fizeram estão começando a aparecer mais claramente nos resultados. O EBITDA ajustado subiu forte mesmo, quase 16% contra o 3T24 e mais de 14% contra o 2T25. E a margem? A margem EBITDA, que mostra quanto da receita vira caixa ali na operação, bateu 33,7%. Isso é um avanço, olha, de 3,2 pontos percentuais em um ano e 2,9 pontos contra o trimestre passado. Nossa, é bastante coisa. É, sim. E esse salto não é só um número na planilha, né? Ele reflete ganhos reais de eficiência nas fábricas, na operação toda e também, o que é crucial, a captura aos pouquinhos dos resultados dos projetos da plataforma Gaia. Lembra daqueles grandes investimentos? Lembro sim, a plataforma Gaia. Então ela já está impactando mesmo. Um a se pagar e a diferenciar a Irani. Isso fica bem claro no EBITDA. Entendi. Legal ver isso na prática. Mas assim, e o lucro líquido? Ele subiu comparando com o ano passado 5,3%, mas caiu pra caramba contra o trimestre anterior, né? Quase 63% de queda. O que explica essa diferença tão grande? Exato. O lucro líquido teve essa dinâmica, meio mista. Subiu contra o 3T124, mas essa queda forte contra o 2T25, a gente precisa colocar em contexto para não tirar a conclusão errada, sabe? Certo. O segundo trimestre teve umas coisas pontuais, que não se repetem. A principal foi um crédito de IPI bem relevante que, inflou o resultado lá no 2T25. Ah, um não recorrente. Isso. E além disso, tem um efeito que é mais técnico, mas faz muita diferença. A variação do valor justo dos ativos biológicos, ou seja, o valor das florestas da Irani. Sei. No terceiro trimestre agora, essa variação foi positiva em 5,4 milhões. Parece bom, né? Só que no segundo trimestre tinha sido 76,3 milhões. Nossa, que diferença. Por quê? A diferença é gigante, porque no 2T25 teve umas aquisições importantes de áreas de floresta e isso mexeu muito nesse cálculo do valor justo. Então, a base de comparação do 2T25 estava, digamos, artificialmente alta por esses dois motivos, o IPI e essa variação das florestas. Ah, agora faz todo sentido. Então essa queda trimestral no lucro não quer dizer que a operação piorou tanto assim. Exatamente. É mais um efeito contábil e de base de comparação do que uma piora operacional nesse nível. Entendido. Bom, vamos então mergulhar um pouco nos segmentos para entender melhor. Começando pelo principal, né? Embalagens sustentáveis, o papelão ondulado, que é mais de 60% da receita. Como foi lá?
Então, no papelão ondulado, o volume vendido foi de 42,7 mil toneladas. Isso deu uma subidinha de 2,5% contra o trimestre passado, o 2T25, que o relatório liga muito à sazonalidade mesmo. Mas caiu contra o ano passado, né? Vi aqui 8% a menos. Caiu 8% contra o 3T24. A Irani explica isso dizendo que a base de comparação do ano passado era muito forte, sabe? E que a estratégia agora é focar mais em margem, em rentabilidade, mesmo que isso signifique vender um pouquinho menos em volume. E isso é uma estratégia que faz sentido, não preocupa perder mercado? Olha, parece ser uma decisão bem consciente deles. A queda de 8% no volume assusta um pouco no número frio, claro, mas a contrapartida foi um aumento bem expressivo nos preços médios por tonelada. Subiu 14,1% em relação ao ano passado e 2,1% sobre o trimestre anterior. Ah, bom. Isso sugere que eles estão conseguindo repassar custos e talvez escolher melhor os clientes, priorizando negócios mais rentáveis. É um equilíbrio delicado, né? Vender menos, mas ganhar mais por tonelada. Certo. E como fica o market share deles com isso? Ficou em 3,8% nesse trimestre. Manter ou até ganhar participação com essa estratégia de preço é algo para a gente ficar de olho, sim, especialmente no mercado que eles mesmos descrevem como bem fragmentado com muitos concorrentes. Ok. E outro segmento importante, o de papel para embalagens sustentáveis. Aquele que fornece tanto para dentro, para a própria produção de papelão, quanto para o mercado. Como foi o desempenho ali? Ali, a produção total ficou em 80,8 mil toneladas. Ficou estável comparando com o ano passado e teve uma alta de 4,2% sobre o trimestre anterior. E as vendas para fora? As vendas totais para fora do Grupo Irani foram de 33,2 mil toneladas. Subiu 7% contra o 2T25, também com aquela ajudinha da sazonalidade que a gente falou. E os preços desse papel? Seguiram a mesma linha do papelão? Então, aí a história foi um pouquinho diferente dependendo do tipo de papel, sabe? Como assim? Explica pra gente. Nos papéis mais rígidos, que são a base para o papelão ondulado e que a Irani usa muito internamente, os preços médios subiram. Foi 1,4% no trimestre e ótimos 15,6% no ano. Bastante no ano. Sim, o relatório indica que isso reflete uma recomposição gradual acompanhando o custo das aparas, que é a matéria-prima-chave e que subiu muito. Entendi. E nos outros papéis? Já nos papéis flexíveis, aqueles usados mais para sacolas, embalagens mais leves, sabe? Ali teve uma leve quedinha de 1,6% no preço médio no trimestre e ficou estável no ano. E por que essa diferença? Que foi mais pelo mix de produtos vendidos nesse segmento e também por um dólar médio um pouquinho menor nas exportações. As exportações têm um peso maior nesse tipo de papel flexível. Mostra como eles têm que lidar com dinâmicas diferentes em cada nicho, né? Interessante. E essa questão da integração vertical deles é forte mesmo, né? Quanto do papel ficou dentro da empresa? Muito forte. Olha só, 57% de todo o papel que eles produziram foi transferido internamente para fazer as embalagens de papelão ondulado. Outros 34% foram vendidos aqui no Brasil mesmo e 9% foram exportados. Essa integração ajuda muito a gerenciar custo e garantir fornecimento. Com certeza. Falando em custo, aparas. Esse é sempre o ponto crítico para o setor, né? Como é que ficou a situação das aparas nesse trimestre para a Irani? Certíssimo. As aparas são a principal matéria-prima, não tem jeito. Representaram 26% do custo dos produtos vendidos, o CPV total, que foi de 281,5 milhões de reais. E esse CPV subiu. Subiu um pouquinho, coisa de 2,8% comparando com o ano passado. Ainda reflete o impacto desses preços mais altos das aparas que a gente viu nos últimos tempos. Mas teve algum alívio agora. Teve sim. A boa notícia é que o preço médio que a Irani pagou pelas aparas, preço FOB, na origem, recuou 7% em relação ao trimestre anterior, o 2T25. Ah, que bom. É. Só que a má notícia é que esse preço ainda estava 17,4% mais caro do que no mesmo período do ano passado, o 3T24.
Então, um alívio na margem, no curto prazo, mas a pressão na comparação anual continua forte. E qual a expectativa para frente nesse custo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Um cenário de maior equilíbrio entre oferta e demanda de aparas, e talvez até com possibilidade de algumas reduções graduais nos próximos meses. Isso seria ótimo para eles. Seria excelente. Se isso se confirmar, seria um vento a favor bem importante para a Irani. Controlar esse custo das aparas é, assim, fundamental para sustentar aquela performance forte de EBITDA que a gente comentou lá no começo. Sem dúvida. E além do custo do produto em si, como foram as outras despesas? Despesa com venda, administrativa. A empresa conseguiu ser disciplinada ali também? Conseguiu sim. Aqui as notícias foram bem positivas, na verdade. As despesas com vendas, por exemplo, caíram bastante, 6,2% no trimestre e quase 16% na comparação anual. E por quê? Esforços de eficiência comercial. E proporcionalmente à receita, essas despesas diminuíram, o que é ótimo. E as despesas gerais e administrativas? O famoso G&A. Mesma linha, caíram 1,9% no trimestre e 5,7% no ano. Mostra que eles continuam naquele esforço de otimizar a estrutura, controlar os gastos fixos. É a lição de casa sendo feita, né? Muito bom ver essa disciplina nos gastos também. E aí, juntando tudo isso, a geração de caixa melhorando, o controle de custos aparecendo, como isso impactou a saúde financeira geral da empresa? Você mencionou lá no início que a relação dívida líquida e EBITDA caiu para 2,06x. Explica pra gente por que esse número é tão positivo. Olha, esse indicador de 2,06 vezes é um sinal verde bem importante para a saúde financeira. Basicamente, ele está dizendo que a Irani precisaria de pouco mais de 2 anos da geração de caixa operacional dela, medida pelo EBITDA, para quitar toda a dívida líquida. A dívida líquida é a dívida total menos o dinheiro que ela tem em caixa, né? Certo. E 2,06x é considerado bom? Sim, é um nível considerado bastante saudável pelo mercado financeiro. E o mais importante, está confortavelmente abaixo da meta interna da própria Irani, que é ficar abaixo de 2,5 vezes. Essa queda na alavancagem, essa desalavancagem, veio de onde? Boa pergunta. Veio da combinação de fatores. A boa geração de caixa que a gente viu no EBITDA, investimentos, o CAPEX, num nível menor agora que o grosso da plataforma Gaia já foi concluído, né? Então sai menos dinheiro para investir. E, claro, o próprio crescimento do EBITDA no denominador da conta ajuda a reduzir o índice. Entendi. E essa tranquilidade financeira maior, ela aparece também no perfil da dívida? Tipo prazo, moeda? Aparece sim. A empresa fechou setembro com um caixa bem robusto, 681,5 milhões de reais. E a dívida em si tem um perfil que a gente pode chamar de confortável. Olha só, 89% dela vence só no longo prazo, dá tempo para gerar caixa e pagar. E 99% está em reais. Ah, isso é ótimo. Reduz o risco do dólar. Exatamente. Reduz muito o risco de uma alta forte do dólar estourar o custo da dívida. E falando em custo, o custo médio dessa dívida nos últimos 12 meses foi de 13,4% ao ano, que é basicamente CDI mais um pouquinho. Mas, como a dívida tem benefício fiscal, o custo efetivo depois dos impostos cai para 8,8% ao ano, um custo bem administrável. Entendi. Com as finanças mais organizadas, imagino que os investimentos continuem, mas talvez um ritmo um pouco diferente agora, né? O CAPEX foi de 50,5 milhões no trimestre. Onde esse dinheiro está indo agora? Exato, o ritmo de desembolso diminuiu como era esperado mesmo. Esses 50,5 milhões de reais foram direcionados principalmente para a manutenção das fábricas, modernização de alguns equipamentos, melhorias em instalações, infraestrutura, sempre buscando mais eficiência, né? E, claro, uma parte foi para dar andamento aos projetos que ainda estão rolando da plataforma Gaia. Falando na Gaia de novo. Como é que está o andamento dessa plataforma estratégica? A gente já viu que ela está ajudando no EBITDA, mas e os projetos em si? A plataforma Gaia continua sendo, assim, a espinha dorsal da estratégia de longo prazo da Irani. O Gaia 1, que foi aquele da recuperação de químicos, já está operacional faz tempo e contribuindo para os resultados. O Gaia 4, que era a repotenciação de uma PCH, a Cristo Rei, está numa fase de revisão de escopo.
Certo, e teve novidade nesse TRI. Teve. A grande novidade foi a aprovação do Gaia V5. Esse é um projeto bem importante. É a repotenciação de outra PCH deles, a São Luís. É um investimento de quase 126 milhões de reais. Uau! E o que ele vai fazer? O objetivo é ampliar a capacidade e a eficiência energética lá da unidade de Vargem Bonita, em Santa Catarina. E olha que legal, as licenças ambientais necessárias já foram obtidas agora no terceiro trimestre. Isso é um marco importante para começar a obra. E por que isso é tão estratégico? Energia. Energia é vital para esse setor, né? Aumentar a autossuficiência energética e usar energia mais limpa e barata ajuda demais a controlar custos no futuro e também na agenda ESG da empresa. Faz sentido. E os outros projetos Gaia, aqueles mais antigos, os Gaias VI, 8 e 9, que envolveram aquelas expansões e modernizações anteriores. Estão agora naquela fase que a empresa chama de sustentação. Ou seja, é monitorar a performance, garantir que está entregando o esperado e colher os frutos, né? Entendi. Aí tem o Gaia X, que é aquela nova impressora super moderna para embalagens, que está recebendo agora uns equipamentos complementares. E o Gaia 11, que é uma reforma grande na máquina de papel número 5, está na fase de engenharia detalhada. Então, a plataforma continua bem viva. Muito viva. Tem projeto entregando resultado, outros avançando na execução e novos sendo aprovados, como o Gaia V. É um motor de transformação que continua girando lá dentro. Legal. E com a empresa gerando mais caixa, se desalavancando, como é que fica o retorno para quem investe na ação no ARN3? O acionista viu alguma coisa nesse TRI? Viu sim. A Irani tem sido bem ativa em retornar valor para os acionistas, de duas formas principais. Primeiro, via recompra das ações. Ah, sim. O programa de recompra que eles tinham para 2024 foi concluído agora. Eles recompraram 9,3 milhões de ações, a um preço médio de R$ 7,63 por ação. E o importante, essas ações foram canceladas. O que significa cancelar a ação? Significa que elas deixam de existir. Isso aumenta a participação percentual dos acionistas que continuam com as ações, sabe? Cada ação passa a valer um pedacinho maior da empresa. E logo em seguida a empresa já aprovou um novo programa de recompra para 2025. Já emendaram um no outro. Exato. O novo programa mira a recomprar até 9,7 milhões de ações, que dá uns 10% das ações que estão em circulação no mercado hoje. Desde 2021, se a gente somar tudo, já foram mais de 23 milhões de ações recompradas pela Irani. É bastante coisa. É sim, isso não só devolve capital para o mercado, mas também é um sinal forte da administração de que eles acreditam que a ação está com preço atrativo, né? Que vale a pena investir na própria empresa. Certo. E além das recompras, teve distribuição de dividendos ou JCP? Teve sim. A administração propôs distribuir dividendos referentes aos resultados desse terceiro trimestre. O valor é 0,0478 por ação. E isso representa quanto do lucro? Corresponde a 25% do lucro líquido que eles usam como base para calcular dividendos. É o payout mínimo obrigatório pelo estatuto deles. E como fica o rendimento disso pro acionista? O famoso dividend yield. Olhando para os últimos 12 meses, o dividend yield ficou em 9,85%, com base na cotação do final de setembro de 2024 que eles usaram no relatório. É um yield bem interessante, né? Acima de 9%. Com certeza. E tem um dado legal que eles colocam, se a gente pegar desde o re-IPO da empresa, lá em julho de 2020, o retorno acumulado que o acionista teve só com dividendos e JCP já chega a quase 67% do preço da ação lá no re-IPO. Mostra um retorno consistente ao longo desses anos. Impressionante esse retorno acumulado. E vale mencionar também, acho que teve notícias sobre rating de crédito, né? As agências de classificação de risco. Isso, bem lembrado, teve sim. A agência Moody's Local BR deu um rating inicial para a Irani agora, AA.BR com perspectiva estável, e a S&P reafirmou o rating que ela já tinha, BA, também estável. E o que significa esse AA.BR?
na prática? Na prática, esses ratings, tanto da Moody's quanto da S&P, indicam uma qualidade de crédito muito boa, sinalizam que a Irani é vista como uma empresa sólida financeiramente, com baixo risco de não pagar suas dívidas. A Moody's até justificou a nota, citando a posição competitiva da Irani no mercado, a diversificação de produtos, as margens que costumam ser acima da média do setor e justamente as métricas financeiras robustas que a gente comentou aqui, como a baixa alavancagem. É um selo de qualidade importante. Bacana. E para fechar os destaques, a agenda ESG, de sustentabilidade e governança social. Teve alguma coisa relevante nesse trimestre? Vi que eles ganharam uns prêmios. Sim, a Irene continua mostrando iniciativas nessa frente também. Ganharam pelo 5º ano seguido o troféu Transparência da ANEFAC. Aliás, esse é um prêmio que valoriza justamente a clareza das demonstrações financeiras, como essa que a gente está analisando aqui. E dessa vez foram até eleitos a empresa destaque do prêmio. Que legal. E fizeram também a primeira trilha ESG em um cliente deles, a Master Alimentos. É uma iniciativa para ajudar a disseminar práticas sustentáveis na cadeia de valor, o que é bem interessante. E, pelo 3º ano seguido, foram reconhecidos em diversidade, equidade e inclusão por um ranking do Instituto Etios junto com a Época Negócios. Mostra que estão atentos a essas pautas também. E teve aquela emissão de debêntures verdes, né? Isso foi depois do fechamento do trimestre, certo? Exatamente, um evento super importante que aconteceu já em outubro, depois do período que o relatório cobre, mas que eles já mencionam. A Irani fez a 6ª emissão de debêntures dela, captou 120 milhões de reais, e o grande diferencial, conseguiu o selo de debêntures verdes. E o que isso significa e as condições? Significa que o dinheiro captado tem que ser usado em projetos com benefícios ambientais comprovados. O prazo dessa debênture é bem longo, 15 anos. A taxa inicial foi IPCA mais 6,65% ao ano, mas o mais interessante é que a empresa fez um swap, uma operação financeira, para trocar essa taxa indexada à inflação por uma taxa pós-fixada. E como ficou a taxa final? Ficou CDI menos 1,13% ao ano, ou seja, um custo de captação muito, muito atrativo abaixo do CDI. Nossa, excelente! E para onde vai esse dinheiro? Justamente para financiar o projeto Gaia V. Aquela repotenciação da PCH São Luís que a gente acabou de falar. Ou seja, a Irani usou um instrumento financeiro ligado à sustentabilidade para financiar um projeto de energia renovável e eficiência energética e ainda por cima conseguir um custo de dívida baixíssimo. Fechou o ciclo, né? Perfeito. E essa emissão também teve rating. Teve sim, recebeu o mesmo AAA.BR da Moody's Local, mostrando que o mercado de crédito confiou na operação e na qualidade da empresa. Uau, quanta coisa! Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, tivemos um trimestre de crescimento sólido na receita e, principalmente, um salto no EBITDA, com as margens melhorando bem. Isso parece ser reflexo da busca por eficiência e dos primeiros resultados mais claros da plataforma Gaia, né? Exato. Tudo isso mesmo com a pressão ainda vindo do custo das aparas, que melhorou um pouco no trimestre, mas ainda está alto no ano. Ao mesmo tempo, a gestão da dívida foi muito eficaz, reduzindo a alavancagem para níveis bem confortáveis. Isso. Os investimentos estratégicos continuam, com projetos novos importantes como o Gaia V sendo aprovados, e o retorno para o acionista segue forte tanto com dividendos quanto com recompras agressivas de ações. Parece um retrato de bastante resiliência e boa execução da estratégia, não acha? Acho que essa é a leitura perfeita do trimestre. Ele reforça a solidez do modelo de negócios da Irani. Aquela combinação de ser integrada verticalmente desde a floresta, lá na ponta, até a embalagem final, ter um foco grande em eficiência e uma estratégia clara de investimentos de longo prazo com a plataforma Gaia. Isso tudo parece estar funcionando, mas claro, como em toda análise, sempre ficam aqueles pontos para a gente acompanhar mais de perto e perguntas que ficam no ar para os próximos trimestres, né? Com certeza. Quais seriam, então, as principais perguntas ou pontos de atenção que quem acompanha Irani deveria ter em mente daqui para frente? Olha, eu destacaria algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, com a maturação maior dos projetos da plataforma Gaia, será que a gente vai ver uma aceleração ainda maior
nos ganhos de eficiência e nas margens, o quanto mais o Gaia ainda pode entregar de resultado? Boa pergunta. O que mais? Segundo, aquela tendência de estabilização ou até queda nos preços das aparas que o informativo Anguti sinalizou, será que vai mesmo se confirmar? E qual seria o impacto potencial disso nos custos? Lembrando que é a principal matéria-prima deles. Fundamental acompanhar isso. Terceiro ponto. Como é que a estratégia de focar em rentabilidade lá no segmento de embalagens, mesmo vendendo um pouco menos, vai continuar se equilibrando com a necessidade de manter volume e competitividade? Especialmente naquele mercado que a gente falou que é mais pulverizado, com mais concorrência em preço. Como eles vão navegar isso? Um equilíbrio delicado mesmo. E por último, eu ficaria de olho nos próximos marcos importantes dos projetos de investimento. Por exemplo, o Gaia V, que foi recém-aprovado, e o Gaia X, aquela reforma grande na máquina de papel 5. Como e principalmente quando esses projetos vão começar a impactar de fato a capacidade de produção e a eficiência futura da companhia. Acho que essas são as grandes questões para o futuro próximo. Excelentes perguntas para a gente manter no radar. E são esses os pontos que, com certeza, a gente vai continuar acompanhando aqui no Diário SA. E para você que nos ouviu até aqui, para não perder as nossas próximas análises e conversas sobre o mundo dos negócios e investimentos, é só clicar em seguir aí no seu aplicativo de podcasts favorito. Fica o convite, episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.